E aí, galera do terceiro ano? Como é que estão, galera? Tudo bom? Tudo tranquilo? Estão estudando mesmo? Segunda aulinha já, né? Primeira aula acho que foi tudo bem, ninguém fez pergunta nem nada. Se tiverem com dúvida, me pergunte, tá? Lá no grupo, o tempo todo, se vocês precisarem, estou à disposição. Tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa aula hoje. Nossa aula hoje vamos falar sobre símbolos, sistema de símbolos, a importância, né, a relevância que eles têm e a influência, que às vezes nós não paramos para pensar como os símbolos influenciam na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, na nossa conduta, né, na forma que a gente enxerga a sociedade, de como a sociedade consegue utilizar o símbolo para, digamos assim, nos vigiar, né? É uma vantagem respeitar os símbolos? É uma obrigação? É uma necessidade? Tudo isso nós vamos discutir nessa aula de hoje, tá certo? Então vamos lá. Símbolos. Significado. Capacidade de simbolização e significação, tá? Os símbolos, eles servem para melhorar a organização da sociedade, tá bem? Sintetizam, resumem, contribuem com a interação, interpretação e organização dos grupos sociais. Então, os signos servem para organizar a sociedade, para facilitar a organização da sociedade, dos grupos sociais, para contribuir no alinhamento da conduta dos indivíduos, para ajudar a controlar os indivíduos, né, os seus comportamentos, os comportamentos dos grupos sociais, e principalmente com o princípio de organização, né? Os símbolos eles conseguem também amplificar o poder, digamos assim, das instituições sobre os indivíduos. Quando as instituições não estão presentes fisicamente, digamos assim, não estão presentes lá no momento, mas os símbolos que nos remetem a ela fazem com que a nossa conduta seja orientada dessa forma, tá bom? Então, os códigos culturais são criados para orientar a conduta dos seres humanos no espaço social, as conversas com os outros, os relacionamentos, né? Eles sintetizam, resumem, contribuem com a interação, a interpretação e a organização dos grupos sociais. Esse é o papel dos símbolos. O que significa existir símbolos, certo? É o que significa ter símbolos na sociedade. Quando ele fala criados para orientar a conduta, né? Quando a gente fala, desculpa, criados para orientar a conduta, imagina assim, quando você chega em um ambiente hoje, tem lá uma plaquinha, né? Com o desenho de uma plaquinha, um símbolo, um círculo vermelho, um fundo branco, né? O desenho de um cigarro, uma barra vermelha cruzando esse símbolo e esse cigarro. Precisa estar uma pessoa naquele lugar o tempo todo dizendo é proibido fumar nesse lugar? É proibido? Imagina, no shopping, por exemplo, hoje é proibido fumar no shopping. Imagina ter uma pessoa que fica, várias pessoas, ou uma pessoa ficar nas portas, nas várias portas do shopping, nos estacionamentos, toda hora que alguém chegar, é proibido fumar, é proibido fumar. Seria uma loucura. Para isso existem os símbolos, para amplificar o controle social, certo? E para orientar a conduta. Então, quando você chega em um lugar, você observa o que está ao seu redor, existem vários símbolos, símbolos, né, que determinam como você deve se comportar. O trânsito, por exemplo, vocês imaginam, seria impossível ter policiais, guardas de trânsito, guardas municipais, policiais, para organizar o trânsito o tempo todo. Seria impossível. Só se todo mundo fosse ser guarda de trânsito. Do contrário, é impossível. E aí, o que a sociedade desenvolveu? Os símbolos, os sinais. A rua ela é totalmente cheia de símbolos, de sinais que orientam a sua conduta, dizem o que você deve fazer. Então, quando você está dirigindo seu carro, sua moto, que você vê um sinal vermelho, você sabe que você tem que parar. Ali é um símbolo para organizar o fluxo de pessoas, de carros, de veículos, né, naquele local. E aí você começa a observar que em todo lugar que você vai é cheio de símbolos. Proibido usar celular, proibido fumar, pare, faixa de pedestre,
fila, indicativo de fila única, indicativo de banheiro, né? Ou seja, todos os lugares que você vai, existem esses símbolos que servem para aprimorar, para priorizar, para facilitar, para amplificar, digamos assim, o controle e a organização do Estado sobre o indivíduo, certo? Então, às vezes a gente não faz, geralmente a gente não faz esse raciocínio, esse teste, quão são importantes os símbolos, tá bom? Os significados, né, dos símbolos. Qualquer coisa que possa adquirir valor simbólico, natural ou abstrato. Qualquer coisa. Então, por exemplo, se você imaginar que existem símbolos abstratos, sinais, vamos pegar a linguagem de sinais. Então, se você... Esse sinal, você já está dando a dica do que é para fazer. É algo abstrato. Se você não recebeu um manual dizendo sobre ele, você já entende. Certo? Então, tudo que serve para orientar, que é adaptado para isso, para orientar a conduta do indivíduo, o comportamento, as relações, é um símbolo. Tá? São símbolos, função dos símbolos, são criados com esse propósito. Beleza? Aí tem algum exemplo. Qualquer coisa que possa adquirir valor simbólico, natural ou abstrato. Por exemplo, aqui, nossa região, Poça Azul. Certo? É um símbolo natural. Tá? Da nossa natureza, é um símbolo natural da região, é um ponto turístico, certo? Então, às vezes, né, o símbolo não necessariamente é uma placa, tá? Mas a linguagem corporal, os gestos que você faz, os símbolos que você usa para amplificar a sua comunicação. Eu, por exemplo, vocês já perceberam que eu só consigo falar mexendo as mãos. Então, eu faço vários gestos durante a aula que servem para amplificar a minha mensagem para vocês usando o símbolo, na verdade. Bom, e a ideia de símbolos, né? A bandeira nacional e a língua, a nossa língua. O português é um símbolo nacional. Ele identifica o povo, ele identifica uma nação. É uma língua difícil, inclusive. Certo? Beleza? Vamos lá. Os símbolos são indispensáveis para se compreender a cultura de um grupo. Por quê? Porque os símbolos são reflexos da cultura. Eles são a continuidade da cultura. Eles são criados a partir da cultura. Então, é impossível você entender um grupo se você não entender a cultura dele. É impossível você entender um símbolo se você não entender a cultura dele. Ó, esse gesto aqui, né? Ele tem vários significados. Pode ser legal, como é aqui, né? Pode ser, se você fizer assim, pedindo carona. Mas se você fizer isso aqui na Austrália, é um xingamento, é uma ofensa. Certo? Então, para você entender por que isso lá é errado, é feio, você tem que entender a cultura. Então, essa analogia é para que você tenha consciência de que a cultura e os símbolos estão diretamente ligados. Não tem como eles estarem desligados um do outro. Tá bom? Outra característica, impõe saber e pensar e perceber. Sinais impõe saber, pensar e perceber. Quando você está dirigindo, né, você vê um sinal vermelho, aquilo tem um simbolismo muito grande para todo mundo que está ali. Não é só pare, é pare, porque outra pessoa pode vir, outro vai ter a vez de passar, porque você tem que esperar a sua vez, porque tem que ser organizado. Isso passa diretamente pela nossa cabeça, certo? Então você sabe pensar e perceber, entender. Se você, eu não concordo, o sinal de transitar o lugar demora demais, para mim. Demora para você o mesmo tempo que demora para os outros, certo? Porque tem que ter uma organização, tem que ter uma delimitação para isso. Mas, mesmo quem não concorde com a sinalização, com os símbolos, sabe dizer o que ele significa. Certo? Então, daí entra a questão da significação. O que o símbolo significa. Né? Impõe saber e pensar. Ele condiciona o nosso pensamento. Se a gente for parar para pensar, os símbolos, eles condicionam o nosso pensamento. Nossa forma de agir é condicionada pelas regras, claro, pelos símbolos, eles interferem nisso, e a nossa forma de pensar. Certo? Então, a influência dos símbolos ela é muito maior do que a gente geralmente percebe. Na verdade, a gente nem percebe, é algo tão natural, algo tão
cultural que a gente nem percebe que eles têm toda essa importância. Beleza? O que são o sistema de símbolos? O sistema de símbolos é quando você tem significado para aquilo. Quando você combina as coisas. Por exemplo, eu lembro que eu dei um exemplo, acho que no ano passado, para a galera, que alguém falou, não lembro, que foi bem legal. Que eu falei, por exemplo, um sinal de proibido fumar. Né? A plaquinha lá que eu falei agora, de proibido fumar. Para ele ser um sistema de símbolo, né, com os signos, os sinais e os signos representando e combinados, né, ele tem que ter uma lógica. Então, por exemplo, dia mais 12, você vai para Maragogi, né, depois você acabar essa confusão dessa pandemia aí, nas próximas férias, você vai para Maragogi, vai lá, vou mergulhar, vou fazer o mergulho, paga lá, vou fazer o mergulho. Quando você mergulha, a primeira coisa que você vê lá embaixo da água, uma placa fincada, certinho lá, proibido fumar. Não tem muita lógica, né? Não é um sistema de símbolo. Por quê? Porque não encaixa. Você sabe o que é o símbolo, você sabe o significado dele, mas o contexto em que ele está ali não encaixa. Certo? Entenderam? Então, quando esse contexto todo se encaixa, aí é o que a gente tem um sistema de símbolos. Então, o sinal de trânsito, se você vê lá um sinal de trânsito, uma placa de trânsito, reduz a velocidade, né, zona urbana. Ou então sei lá, proibido passar de 80 km na estrada, você está entendendo tudo. Agora imagina você está andando dentro da sua casa, indo da cozinha para o quarto, tem uma placa lá, proibido ultrapassar 80 km. Você sabe o que significa, mas não acredita que alguém do quarto passar, ela vai ultrapassar. Da cozinha passar, ela vai ultrapassar 80 km. Ou seja, o contexto pode não estar certo. Você sabe o que significa, você sabe qual o objetivo, mas o contexto não forma um sistema de símbolos. Tá? O significado de sinais tem duas faces. O significado corresponde ao conceito e o significante corresponde ao som ou à representação gráfica do conceito. É o que eu falei, está combinado. Certo? Para dar certo tem que estar combinado, tem que estar interligado, tem que fazer sentido. Tá bom? E aí ele traz o exemplo de alguns símbolos nacionais, que às vezes a gente deixa um pouco passar por não entender o que eles representam ou não entender a que tipo de conduta nós temos que dispensar a eles. Eu peguei um fragmentozinho aí. Os símbolos nacionais do Brasil foram definidos na Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971. Além de determinar que a bandeira nacional, as armas nacionais, o selo nacional e o hino nacional são símbolos da nação, da soberania, da cultura, da grandeza do nosso país, ele ainda determina quais os símbolos. Esta lei também, além dos símbolos, essa lei também determina como eles podem ser usados, padrões, formatos e significados. Então, quando você fala da bandeira nacional do Brasil, tem leis que determinam como essa bandeira deve ser usada. Ela não pode ser desrespeitada. Às vezes, as pessoas usam a bandeira de uma forma que talvez não entendam o que é desrespeito, mas é contra a lei. Se você lembrar aí, às vezes, quando tem protestos, as pessoas queimam a bandeira em sinal de protesto, ali é um ato contra o Estado. Uma crítica contra o Estado. Não ao povo, não às pessoas, não à sociedade, mas geralmente uma crítica contra o Estado. A bandeira nacional representa todos nós. Certo? Mas quando a pessoa faz isso, ela está fazendo uma crítica ao Estado. Esses símbolos também, eles têm que ser usados de forma correta. Então, você lembra que quando a gente está em situações de execução do hino nacional, você tem que manter uma postura, você tem que manter uma concentração, você não pode ficar de qualquer jeito. Ninguém escuta o hino nacional todo espalhado na cama, não sei o quê. Então, essa é a lei, era assim que deveria ser. Infelizmente, nós sabemos que não é assim, que as pessoas não cumprem, as pessoas entendem que por ser um símbolo nacional, ela se identifica com ela pode fazer o que quer, e na verdade não. Tem uma lei que determina o que são, o significado, a forma que eles podem ser usados e a conduta que deve ter diante desses símbolos. Beleza? Tá certo? Vamos lá. Pergunta importante. Símbolos,
Estrutura ou obrigação? Hein? O que você acha que é? É necessário esses símbolos? Você segue os símbolos porque acha que ele realmente... Acha não, desculpa. Você entende realmente que eles são necessários? Ou você segue os símbolos, as orientações do símbolo, para não ser punido, que é obrigado? Você reconhece a importância dos símbolos? Se você não reconhecia antes, você reconhece agora a importância desses símbolos na organização da sociedade? Se você reconhece agora, você vai continuar seguindo, sei lá, as leis de trânsito, as regras de trânsito, os sistemas de símbolos, você vai continuar seguindo porque considera que ele é importante, a estrutura é necessária ou porque ele é obrigado? Ou porque ele te obriga a fazer isso. Se você não cumprir, você pode ser punido. O exemplo da lei, que você tem agora há pouco, do uso dos símbolos nacionais. Certo? É uma pergunta que merece uma reflexão. Certo? A organização da sociedade, a estrutura da sociedade, sobreviveria sem os símbolos? Ajuda? Prejudica? Eu sigo o sistema de símbolos porque eu reconheço que eles são importantes, necessários, indispensáveis, ou porque eu fui obrigado, porque eu sou obrigado, mas por mim eu não seguiria? Tá? Esses são questionamentos que você tem que fazer. A resposta não vou dar, tá bom? Porque eu acho que é interessante que vocês tirem essa conclusão. Se tiverem com dúvidas sobre isso, quiserem debater, chama lá no grupo, tá? A gente continua esse debate com o maior prazer. Beleza? Em uma sociedade que não entendemos os seus símbolos, não saberemos localizar. Aquilo que eu falei. Se você vai para algum lugar, você tem a possibilidade de se adaptar. Se você não consegue entender os símbolos que tem ali, você não consegue se localizar. E aí, quando eu digo localizar, não falo só localizar culturalmente, falo localizar mesmo geograficamente. Imaginei, eu não falo mandarim e nem entendo nada também. Imagine, eu vejo o olho, quando eu abro os olhos, eu estou no centro de Xangai. Sem saber falar nada, sem saber entender nada. A primeira coisa que eu vou procurar saber são observar os símbolos. Os símbolos que vão me orientar, os símbolos que vão me localizar. Certo? Então, se você não entende os símbolos, desculpa, você não consegue se localizar culturalmente e nem socialmente, nem geograficamente, diga-se de passagem. Certo? Lógico que o exemplo é bem extremo, para vocês entenderem, né? Então, exageradinho eu dei. Mas é para vocês compreenderem que é assim que funciona. Certo? O ser humano se orienta pelos símbolos. Tu imagina que as navegações antigamente, né? O mapa, antigamente não, hoje em dia, o mapa, as orientações, né? Um avião, né? Um piloto de avião se orienta por sistemas de símbolos. Enfim, existem vários e vários exemplos de como os símbolos influenciam a nossa vida, influenciam no nosso comportamento, influenciam no nosso jeito de pensar. Isso é importante ressaltar. Influenciam no nosso comportamento, influenciam no nosso jeito de pensar. Não esqueçam disso. Tá bom? Nós somos condicionados, inclusive, pelos símbolos. A cultura é formada por sistema de símbolos. Eu já falei, né? São só algumas reflexões finais. Símbolos, normas, valores não são invariáveis. Lembre-se. Assim como a sociedade é uma transformação contínua, é um organismo vivo, a socialização é uma função contínua, os símbolos também. Eles não são estáticos. Os símbolos eles vão se adaptando. Não eles, né? A sociedade vai adaptando os símbolos na sociedade. Eles vão mudando. Eles não são, como dizer, não são invariáveis. Eles não são imutáveis. Eles vão se adaptando, eles vão melhorando, eles vão se encaixando. Alguns símbolos vão deixando de existir, outros símbolos novos vão aparecendo. Alguns são adaptados, certo? Alguns são adaptados. Outros têm a junção. Enfim, é o tempo todo. Né? A sociedade vai se evoluindo, vai se desenvolvendo e os símbolos vão acompanhando esse desenvolvimento. Certo? E aí a importância de existir diversos símbolos, sistemas de símbolos. Por quê? Porque existem sociedades diversas, existem sociedades diferentes, épocas diferentes. Então, às vezes, para a gente entender a estrutura social de uma época, a gente tem que estudar os símbolos daquela época. Né? Para a gente entender a
a forma como as pessoas se relacionavam, a forma como a sociedade é estruturada, a forma como as pessoas interagiam, a forma como as pessoas se comportavam na sociedade, uma dica são os símbolos. Entender o que aqueles símbolos significavam naquela época, o que significam hoje, se ainda existirem, e se não existiram, por que não existem mais. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Acho que foi tudo, né? A aulinha disse que seria uma linha boa, rapidinho, o capítulozinho é bem pequeno, né? Mais na frente vamos retomar um pouquinho sobre essa questão do ciclo, tá bom? Qualquer dúvida, fale comigo, no grupo da escola, tá? Vou liberar a plataforma também essa semana para vocês fazerem, tudo certinho, tá bom? Beijo, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!